Boa tarde a todos. Eu vi que todo mundo que passou por aqui antes de mim fez um breve relato biográfico. Então, eu vou tentar seguir o modelo e mais ou menos dizer a seguinte coisa. Como o Joaquim falou, eu vim para cá em 88 como aluno de mestrado da Universidade Federal de Pernambuco para estudar uma língua que é chamada Puyanawa, que já à época tinha muito poucos falantes, não é? E, passado algum tempo, passei a fazer parte do corpo de professores da CPI do Acre, da Comissão Pó-Índio do Acre. A gente ficou lá até quando o dinheiro existiu, não é? E depois fomos para a Secretaria da Educação também como professor formador. Pelo que eu saiba, nunca mais houve curso, mas curso de formação para os indígenas do Acre, mas eu estava nesse lugar também de formação de professor indígena. E a minha história aqui é desde 88. Eu fui introduzido, porque, na minha época, eu queria uma língua sem descrição linguística, e, depois de ter tentado todos os processos de entrada naquelas línguas do Parque do Xingu, que até hoje não chegou, nenhuma resposta veio, a minha orientadora, Daí Palácio, conseguiu contactar a Nieta Monte, e a Nieta meio que chancelou essa nossa presença. Viemos alguns alunos, inclusive para os Apurinã, que não deixou ninguém ficar lá, Samarone, e fomos distribuídos pelos vários povos aqui que, à época, diziam estar vulnerabilizados. Então, eu fui para os Puianauas, algumas colegas foram para o Xananaua, outros foram para o Xauandaua, e assim por diante. De fato, essa história é só para mostrar o quanto eu estou, assim, o meu coração é verde e amarelo e com a estrela vermelha, não é? E eu não sou pé rachado, como dizem os locais, mas o meu coração já está começando a sofrer algumas rachaduras, não é? E, de todo jeito, eu vi que os que me antecederam, mais ou menos, falaram sobre as suas experiências e o seu ponto de vista sobre descrição linguística, e talvez eu segui um outro caminho, que é o seguinte: para o trabalho de doutorado, eu trabalhei com os Yawanawá. E a gente sabe que nossos trabalhos de grau a gente continua estudando a língua e a gente vai mudando as perspectivas sobre a língua. De todo jeito, eu apresento hoje aqui com vocês uma coisa sobre a tipologia verbal da língua. Mas, antes de começar, só para fazer a praxe, eu gostaria de agradecer ao professor Gesso e a equipe, e dizer que me sinto muito bem recebido e muito acolhido, e eu não estou vindo na UFAC pela primeira vez, não é? Eu acho que esse é um diálogo muito legal. A universidade está muito bonita, não é? Dá até vontade de ficar aqui, e o que nem sempre a gente encontra nas nossas universidades de origem. De todo jeito, então, eu queria eu queria apresentar para vocês um recorte, uma coisa muito pequena, da língua Yawanawá. Essa língua é falada no município de Tarauacá, e numa terra indígena que é compartilhada, dividida com os Catuquina, chamado Catuquina do Gregório e Catuquina do Sete, e os Yawanawá agora estão em várias aldeias, mas antes eu dizia que a capital era a aldeia Nova Esperança. Essas aldeias agora se espalharam pelo rio abaixo do Gregório. De todo jeito, então, essa língua é classificada como língua pano, e o FLEC a classifica como sendo do subgrupo Puyanawa do grupo Nawa.
Essa classificação, dependendo do autor, varia ou muda, então eu adotei a do Fleck, que é a mais recente sobre isso. O que eu queria mostrar aqui para vocês, então, é essa questão do... Eu estou sofrendo aqui, que a língua, então, tem uma morfologia aglutinante e tem, que basicamente é o que eu chamo de aglutinante de base sufixal. A maioria das informações é colocada como sufixo e tem uma ordem que a ordem preferida é AOV, quer dizer, sujeito, que eu chamo aqui de agente, objeto e verbo, e nas orações intransitivas é sujeito e verbo, e em alguns momentos a gente pode apagar o sujeito da oração. Então, nesse caso, eu só para a gente ter essa questão dessa tipologia aí, então eu tenho atum capai num auarantua, então eu tenho o verbo está aqui, o objeto e o sujeito, que eu chamo de agente. Nesse caso aqui, eu tenho kamanã no kuvanã na cá, então, cachorro, o objeto homem, e morder é marcado como não passado. Então, o cachorro está mordendo o homem. E aqui, na terceira pessoa, eu vou ter ahim e chapá tupim tiru. Então, eu tenho nadar, e depois eu vou tentar mostrar para vocês que essa classificação vai ser insuficiente, porque, classicamente não vai dar conta, porque se pensa que sujeito com verbo transitivo existem duas posições e o sujeito intransitivo só tem uma posição de sujeito. E aí, então, eu vou tentar mostrar que o verbo sempre vai ocorrer na cabeça do predicado, e eu tenho aqui duas situações em que eu tenho missinansi. Aí, então, eu tenho o nome, que é o nome próprio, o ergativo e apenas e katsu, o verbo matar, com não passado e um declarativo. E se a gente puder comparar aqui, a gente vai ter uma terceira pessoa, tinar, que na realidade é a palavra fome, mas aqui eu não tenho ergatividade. Então, continuando com isso, eu vou propor que a língua tem um sistema do tipo ergativo absolutivo, e esse ergativo é marcado por N ou por seus alomorfes. Tem alguns alomorfes. Atualmente, eu tenho mudado essa perspectiva sobre esse sistema de marcação, mas, de todo jeito, eu acho que essa é uma primeira aproximação, eu acho ainda muito favorável, eu acho ainda adequada. E o que eu estava querendo mostrar aqui, talvez isso seja uma coisa que faça as pessoas dormirem, eu estou vendo aqui como no sistema tradicional, então, eu teria, para a gente pensar em português, eu tenho X fez Y, e então eu teria um verbo clássico de transitivo, que eu tenho duas posições, uma posição de sujeito e uma posição de objeto. E eu teria um intransitivo clássico, que é fulano caiu, fulano morreu, e assim por diante. Mas em Yawanawá, ao menos nessa etapa da pesquisa, eu vou dizer que a língua Yawanawá vai ter dois tipos de verbos. Eles vão ter um tipo de verbo chamado de transitivo, que tem o sujeito chamado de agente, e vai ter um tipo de verbo intransitivo, que eu subclassifico de acordo com o intransitivo ativo e o intransitivo estativo, porque aí está envolvida uma questão de que o sujeito deseja ou não fazer a ação, ou deseja ou não receber a ação. Basicamente, é uma questão semântica que está envolvida nisso, e aí eu vou tentar mostrar para vocês que
que esse conceito clássico de que transitivo e intransitivo da conta vai ser insuficiente, ao menos na medida do possível, para o Yawanawá. E aí eu peguei 3 frases, que por exemplo, entrar, sentar, que, em média, a gente não deveria classificar como transitivo, mas a língua marca como transitivo. Então, nesse caso aqui, eu tenho Kamanan Tsauti Vutsi Kawana, então eu tenho o cachorro passou por cima do banco, e aqui eu tenho outra coisa, que eu estou entrando na maloca, e aqui é onde eu teria um sistema de transitividade clássica, que é um agente faz algo sobre um paciente ou sobre um objeto. Se vocês, então, o que eu estou querendo tentar mostrar para vocês é que tanto NAN como NAN, ou como o N aqui, que são marcas de ergatividade, vão aparecer em orações que não têm que não deveriam constar se a gente estivesse observando essa ergatividade, essa transitividade prototípica, porque eu não teria nada, não teria um paciente ou um objeto recebendo uma ação que foi transferida de um sujeito ou de um agente. Então, aí, nesse caso, eu vou, no trabalho, eu digo que os verbos transitivos vão ser marcados por A, por conta de ser sujeitos agentes, e os verbos intransitivos eu divido em intransitivo ativo e intransitivo estativo, no sentido de que, quando é um SA, os sujeitos são sujeitos ativos, embora são intransitivos. E os sujeitos... aqui, deixa eu ver. A com agente e o O sem ser agente. É melhor ir para os exemplos, porque isso fica mais claro com os exemplos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a anta caiu no rio e eles dançaram. Nesse caso aqui, tanto a anta caiu no rio, se pressupõe que ela não foi marcada como ergativo, e aqui eles dançaram, então não tem nenhum ergativo, embora exista, de alguma forma, a vontade de dançar ou a vontade de cair. E, mais adiante, então, eu acho que eu estou me perdendo, porque toda vez que eu giro, vai mais coisa do que eu quero. De todo jeito, então, eu estou meio perdido. Então, na realidade, então, o resumo da ópera é que eu vou ter um sistema que o Dixon chama de cisão de caso, e essa cisão de caso vai ser marcada pela semântica do verbo. Eu então, queria mostrar que essa seção aqui fica melhor marcada desse jeito. Deixa eu tentar aqui. Eu estou apanhando da maquininha. Mas, então, de todo jeito, o que é que eu vou tentar mostrar para vocês? E isso corresponde ao sistema nominal e ao sistema pronominal, que eu tenho um verbo dos ativos. Então, eu tenho brincar, mas como é de primeira pessoa, então marca-se a ergatividade. E quando, no mesmo verbo, eu tenho o mesmo verbo, mas não é uma pessoa, não é primeira nem segunda pessoa, é uma terceira pessoa, então não em termos do benveniste, é uma não pessoa. Então, nesse caso, eu não vou marcá-la como ergatividade. Então,
se eu fiz desse jeito aqui, porque fica legal de observar. Quando eu tenho o agente, que é, no caso, no Canva, e mais um sujeito de primeira e segunda pessoa, então eu tenho um sistema cindido, que aqui eu tenho SA. Quando eu vou para uma terceira pessoa, então eu vou ter um sistema que o O não vai ser marcado, aliás, vai ser marcado igual a O como absolutivo, embora o verbo seja o mesmo. Nesse caso, o que a gente precisa ver, e é por isso que eu continuo trabalhando nesse sistema, para ver se a gente refina mais, porque certamente não é apenas isso, certamente tem muito mais nessa coisa, porque tem muitos sufixos que aparecem que, ao tempo, a gente não deu conta de defini-los ou delimitá-los, de forma que, basicamente, eu teria essa questão para apresentar para vocês e talvez a reflexão... Não, obrigado. Então, na realidade, o que eu teria para trazer aqui para vocês é que a separação clássica entre transitivo e não dá conta dos verbos em Iauá Nauá, e que, para a gente cobrir a totalidade dos verbos da língua, será necessário a gente redefinir o lugar do verbo intransitivo. Essa questão de codificar o transitivo ativo o intransitivo em ativo e estativo não é novidade, mas, de todo jeito, foi esse a estratégia. Eu já vou acabar antes. E aí, essa foi a estratégia que eu encontrei para acomodar esse fenômeno de uma língua que não tinha descrição prévia, que tanto com o Iauá Nauá como com o Puianaua não existiam descrições prévias. Atualmente, eu sei que existem alguns trabalhos que dão continuidade, mas já tem vamos dizer, esse percurso já iniciado. E, então, era isso. Muito obrigado.